Amém, queridos? Então levante aí a sua espada, a sua Bíblia, seja ela no modo digital, seja no modo impresso, mas eu creio que ela é a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus é ela que esmiuça a penha, ela que, sabe, ela que tenha firmado aquilo que o Senhor tem falado a respeito de nós. Então levante a sua Bíblia e diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E agora, numa salva de palmas daquela que vai escancarar o céu, daquela que vai declarar sua fé naquele que é fiel em todas as coisas. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos permitiu de estarmos aqui essa noite. Amém, queridos? E eu quero compartilhar um texto que está lá no livro de Juízes. Juízes está aí na sua Bíblia, viu, querido? Mas é o Juízes mesmo, o livro dos Juízes. Continua aí dentro da sua Bíblia aí. Depois aí da história de Josué, aí você vai ver que dá continuidade a tudo aquilo que o Eterno começou a ser feito através daqueles que permaneceram fiel ao chamado. E o livro de Juízes, ele começa praticamente com o mesmo texto do que o livro de Josué. O livro de Josué inicia com a morte de Moisés, e Josué assume o comando. E o livro de Juízes agora começa também falando que agora da morte de Josué, após a morte de Josué. E após a morte de Josué, quem que assume? Esse cara aí que estava aí agora, o Caleb. O Caleb da tribo de Judá, ele que agora vai receber o bastão. Ele que agora recebe assim, fala bem assim, agora é contigo, continua aí, meu. É com você, eu fui fiel até aqui, agora dá continuidade. Porque a terra é de vocês, a promessa é para vocês, então não desista. E quando se tem um coração fiel que guarda as promessas, a gente não para, gente. Não para. Quantas promessas você já deve ter ouvido, já foi profetizado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. Você já deve ter ouvido um monte delas. Um monte, não foram poucas. Eu creio que foram muitas, não foram poucas. Porque toda vez que sobe um homem e uma mulher de Deus, toda vez que a palavra é ministrada, ela é direcionada para a igreja. Amém? Ela é direcionada para a igreja. Agora depende de que forma você vai receber isso, de que forma você vai trabalhar isso, de que forma você vai, fazer as suas estratégias para alcançar. Então vamos lá no livro de Juízes, capítulo 1. E diz assim, todos acharam aí? Então vamos lá, acompanhe sua leitura aí. Eu estou com a King James aqui, tá? A versão King James. Vamos lá. E sucedeu, ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, olha, depois da morte de Josué, Josué agora já não estava mais no meio do povo aqui. Agora, o Caleb, aquele por o qual a gente vai falar aqui por alguns dias, as estratégias, os meios, ele que está assumindo agora, diante da tribo que ele fazia parte, a tribo de Judá, amém? Então diz assim, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem primeiro subirá por nós contra os cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse, Judá subirá. Você subirá, viu, Daniel? Apóstola, vai subir também, viu? Vai subir. Quando o Senhor fala, você vai subir, porque você vai prevalecer. Essa palavra quando fala, você vai subir, é porque você vai prevalecer, amém? Quantos vão prevalecer aqui? Diga eu. Vou prevalecer no chamado que Deus tem para a minha vida, amém? Então Judá subirá. E eis que entreguei a terra em sua mão. Então já tem uma promessa, Deus está me entregando, está entregando na sua mão.
E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele, e Judá subiu. E o Senhor entregou os cananeus e os filisteus nas suas mãos, e mataram deles Bezeque e 10.000 homens. Versículo 5. E encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os filisteus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e eles o quê? O perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares, e os seus dedos grandes dos seus pés. Versículo 7. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados juntavam sua carne debaixo da minha mesa, tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. Veja que era uma estratégia que esse rei usava em todos contra os seus inimigos. Todos os inimigos que ele pegava, ele tirava o quê? O polegar e o dedão lá do pé principal. Para quê? Justamente para se tornar uma pessoa inútil. Veja o que o inimigo vai fazendo aí na vida das pessoas. Amém? E aí, prosseguindo. E trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na, e com o fio da espada e atearam fogo na cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus, que habitavam no monte e no sul e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Queriate Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Derbe, e o nome de Derbe era anteriormente Queriate Sefer. E Caleb disse: aquele que ferir Queriate Sefer e a tomar, a ele darei Axa, a minha filha, por esposa. Versículo 13. E Otiniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu a Axa, sua filha, por esposa. Versículo 14. E sucedeu que quando ela veio a ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: o que queres? E ela lhe disse: dar-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul, dar-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. E os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E eles foram e habitaram no meio. Se eu só abrir aqui a Bíblia. Bíblia nova, sabe como que é a Bíblia nova? Bíblia nova é uma bênção. Vamos lá. E trouxeram o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão. E eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo. E o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. 19. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro. E eles entregaram Hebrom a Caleb, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Até aí, tá bom? Mas o texto que nós acompanhamos aí, eu queria dar uma explanada aqui dentro disso daqui, dentro daquilo que Deus colocou dentro do meu coração. E eu quero que você, como igreja, você tome posse disso. Porque muitas vezes não é só a ministração, não é só a palavra, mas é muitas vezes você tomar posse daquilo que Deus está falando, amém? Então você tem que tomar posse daquilo que Deus tem dito, através da palavra dele, através dos seus profetas, através dos homens e mulheres de Deus que ele tem usado nessa terra. E eu creio que para que
você avance, você conquiste, é necessário que você creia. A história do povo hebreu começa ali, a história da conquista, tem 3 personagens muito importantes dentro. Aliás, vou colocar 4. Começa ali com Moisés, o Josué, o Caleb, e tem uma pessoa que não pode ficar de fora. Uma pessoa que nós, muitas vezes, a gente deixa despercebido, mas ela foi fundamental dentro do projeto da conquista, que era Raabe. Então, quando se começa a conquista, esses personagens foram os principais para que tudo ocorresse conforme Deus tinha já planejado e usar através da vida desses homens e dessa mulher. Amém, queridos? Então, veja que nós já conhecemos a história de quando Deus tira o povo dele lá do Egito, amém? Amém, queridos? Esse povo é conduzido por Moisés. O Senhor abre o mar vermelho lá, o povo atravessa, vai embora. E agora, próximo da terra prometida lá, né? Deus também abre o Jordão. Porém, dentro dessa caminhada, que nós já conhecemos também, eu sei que você é uma pessoa de Bíblia, uma pessoa que lê muita Bíblia, eu creio, eu estou olhando uma igreja aqui presbiteriana, amém? A igreja que conhece demais de Bíblia, que estuda, que está ali na comunhão com Deus todos os dias. Nós conhecemos a história dos espias. Os espias foram levantados para fazer dar uma espiada lá na terra, que Deus já tinha falado, vocês têm uma terra aí, que eu já tenho separado para vocês. Uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Mas aí, Deus pega Moisés e pede para Moisés levantar 12 homens. Diga para a pessoa que está do teu lado e sacode ele se ele estiver dormindo. Diga 12 homens, príncipes, que não eram pessoas comuns. Eram príncipes. Porém, 10 desses príncipes não alcançaram as promessas de Deus. E aí eu tiro o meu primeiro exemplo disso daí, que nenhuma questão em relação a Deus, o meu título, aquilo que eu sou, aquilo que muitas vezes eu me vanglorio de ter, me garante que eu vou conquistar aquilo que Deus tem separado para mim. Muitas vezes é porque o pastor vai alcançar, muitas vezes porque o presbítero vai alcançar, muitas vezes porque o apóstolo vai alcançar. Não, a promessa é para todo mundo. A promessa é para todos, ninguém fica de fora, amém, queridos? Ninguém fica de fora. Quando Deus derrama, quando Deus prepara, é para todo mundo. Depende da tua ótica, da tua visão, daquilo que você tem no coração em relação à palavra, daquilo que é lançado, daquilo que Deus tem dito. Se você guarda, se você é fiel conforme é o Caleb, você vai alcançar em nome de Jesus. Então nós vemos esses 12 homens ir diante de uma terra que manava leite e mel. E aí o mais interessante é que se você pegar a palavra espia e buscá-la no hebraico, vai dizer que eram pessoas que, olha a pronúncia, homens que iam sim, eles iam descobrir, porém eles iam atrás do quê? Do majestoso, do belo, do lindo, do maravilhoso. Espia quer dizer aqueles que vão atrás do belo, aqueles que vão atrás do maravilhoso, de tudo que é lindo. Essa é a tradução, essa é a raiz da palavra espia. Só que o que acontece com esses espias? Eles não viram nada de belo, nada de maravilhoso. Eles não tiveram a visão de que Deus já estava no controle da situação. Deus já tinha dito, a terra é de vocês. A terra pertence a vocês. Porém, diante da circunstância, vejam que a gente já conhece a história, diante das circunstâncias, da adversidade que eles enfrentaram, o relatório que esses homens traz, diante de um povo, uns dizem que era 3 milhões, outros 5 milhões, eu não vou entrar em detalhe, mas era uma multidão de pessoas. Esse relato diante desse povo, não foi nada belo. Não foi nada maravilhoso, nada lindo, Bela. Nada. O que chega de notícia? Que a terra, até que era legal, mas olha,
A terra é perigosa, a terra tem homens gigantes, a terra vai ser difícil de conquistar. E a palavra de Deus vai falar que o relatório desses homens fez o quê? Esmureceu o coração de todo aquele povo, daquele monte de gente. Mas 2 foram fiéis. Se nós olhamos o texto, 2 foram fiéis. O Josué e o Caleb foram fiéis, porque eles viram. E aí eu aprendo uma outra coisa no meio dessa situação. Existem situações nas nossas vidas que, dependendo da sua ótica, você vai ver como uma oportunidade de você alcançar, vencer e crescer. Muitas vezes as pessoas falam bem assim, é no meio da crise que nós... É no meio da crise. Já ouviu falar que uns vendem lenço e outros choram? Um está chorando e o outro está vendendo lenço. Um está lá nos prantos e o outro quer comprar, é 10 reais. É 10. Queridos, nós temos que tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos andar cabisbaixo. Deus é o Deus das promessas. É Deus que faz, sabe, coisas grandes. É Deus que já conquistou através do Filho dele, Jesus Cristo. E basta eu e você tomarmos posse. A questão é que muitas vezes, diante da palavra, sabe o que acontece? Não é para mim. Isso é muito difícil. Olha o tamanho da confusão que eu vou entrar. Olha o tamanho do problema que eu vou entrar. Olha isso. Mas títulos não garantem que você vai alcançar as promessas. Não são os títulos. Não são os títulos, porque os espias eram príncipes, não eram pessoas comuns. Pessoas que caminharam, viram os milagres sobrenaturais de Deus, nuvem, fogo, maná e tudo mais, Deus colocando os inimigos por terra. Mas na hora que Deus leva eles lá, só que aí, lá no livro de Números, Deus tem uma palavra para o Caleb. Depois de todo esse relato, depois de toda essa situação, olha o que Deus fala lá em Números, capítulo 14, a respeito de Caleb. O povo chega, traz um relatório desanimador, e Deus queria já exterminar todo aquele povo. Moisés começa a interceder lá junto a Deus, falou, Senhor, o que as outras nações vão pensar? Senhor, Moisés com aquele coração, sabe, e falou, Senhor, o que as outras nações vão pensar? O Senhor tirou esse povo de lá do Egito, tirou eles de lá e agora o Senhor vai acabar com eles aqui. E aí depois de todo o relato, Deus falou, eu não vou acabar com eles, mas eles vão ficar por aqui, não vão alcançar a terra. Porém, cadê os Caleb aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver alguém aqui. Deixa eu ver se eu vejo o Caleb aqui essa noite aqui. Deixa eu ver quantos Caleb eu vejo aqui. Quantos Caleb nós temos aqui? Aleluia! Olha o que o Senhor diz. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que ele entrou, e a sua semente possuirá essa herança. O Caleb teve um outro espírito, uma outra visão. Veja que os outros olharam de uma maneira que falou, vai ser difícil, não vamos conseguir alcançar. Mas Deus fala bem assim, esse daí tem um coração fiel às minhas promessas, esse daí guarda, esse daí continua, esse daí não desiste por nada. Você já ouviu falar dos valentes? Quando já ouviu falar dos valentes aí? Caleb era um valente. E você sabe que existe uma diferença entre o valente e o corajoso ou não? Quantos dizem aí sim, eu sei, sim ou não? Existe uma diferença. O valente, ele carrega coragem e dignidade. Ele tem acoplado tudo junto. Quando você olha para os textos da Bíblia, você vai ver que os valentes de Davi, os de Gideão, porque Deus começa a separar, sabe? Porque existe pessoa, porque o corajoso, a Bíblia, o texto vai dizer, quando você estuda, fala, é aquele que extrai coragem,
talvez no momento de medo, no momento de adversidade, o cara vira, né, opa. Mas o valente, sabe como que ele é? Já ouviu falar quando Jesus, lá no texto de Mateus, que fala como que você faz para entrar na casa do valente? Porque o valentão, onde ele chega, ele quer, sou eu mesmo, e ninguém, eu quero tomar isso daí, todo folgadão. O valente, ele é assim, ele não tem medo. O valente, ele não tem medo, onde ele chega, ele fala, sou eu mesmo, pode mandar vir aí. Não é coragem, é valentia. O corajoso, às vezes, no meio do perigo, ele, sobe parede, pula muro de 6 metros. O cara vira um ninja. Agora o valentão não, ele arruma briga onde não é para arrumar. Onde ele vai, ele arruma confusão. Chega lá, falou, chegou o valentão. Ó, todo mundo, ó. Todo mundo sai de leve, porque esse é o espírito que nós temos que ter. Não é um espírito para arrumar confusão, mas é para conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se tiver inimigo lá, eu vou sentar o pé nele e vou falar, meu amigo, essa terra aqui é minha. Cispa daqui, porque o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que o Caleb expeliu os filhos de Anak lá daquela, falou, sai fora que essa terra aqui é minha, ó. Vai para outro lugar, porque aqui não é lugar seu mais não. Não é mais lugar seu. Nós temos que agir assim, Deus tem promessa nas nossas vidas, querido. Deus tem planos. Só que muitas vezes, sabe o que acontece? Se nós lermos todo esse texto, a gente vai ver que nem foram todas as tribos que expulsaram os inimigos. A Zebulon mesmo chegou lá, fez, não dá para tirar, deixa os caras aí no meio aí. A Efraim falou, não vou ficar brigando com esses caras, deixa esses caras aí com gente aí misturada, aí vai, tá tudo certo. Mas a terra que o Caleb estava conquistando, assim como o pastor Marcelo Júnior ministrou aqui, ela era uma terra especial. Era uma terra onde estavam os patriarcados lá, estava todo mundo lá. Ele falou, essa terra aqui, pode, não quero ver nenhum de vocês aqui, cispa daqui. Valente, foi para cima. Mas se nós olhamos para Caleb, você vai ver que ele era um homem que tinha visão daquilo que Deus já tinha na vida dele. Ele tinha como guardar a promessa através das estratégias, daquilo que Deus ia falar com ele. E você sabe por quê? Uma das questões, que quando Caleb vai conversar com Josué a respeito da terra, quando começa a divisão ali em Josué, que Josué começa a dividir as terras, dá a parte para cada tribo. Josué chama, o Caleb conversa com ele, e ele chega, ele fala bem assim, você lembra da promessa que Deus me deu, quando, através da vida de Moisés, ele falou que Hebron era da minha casa, era da minha família? Você lembra que nós conversamos há 40 anos atrás? 40, você lembra? Você lembra? Chamou ele de pé de orelha lá e conversou com ele. Falou, então, esse pedaço aí é meu. Esse pedaço é meu. Tem gigante lá? Tem. Tem os filhos de Anak lá. No capítulo de Juízes nós vamos ver que ele expulsou esses caras de lá. Mas você sabe por que ele foi para cima da terra? Porque quem tem promessa de Deus não morre. Pode ser no meio da guerra. Ele falou, é gigante que tem lá. Enquanto não cumprir as promessas de Deus na minha vida, eu vou continuar caminhando. Deus vai cumprir cada um dos seus passos. Cada um dos seus passos. O Caleb falou, tem gigante lá? Tem. Tem gigante lá, os filhos de Anak? Tem. Mas tem promessa aqui, Se Deus falou, Ele vai cumprir cada uma delas. Se Deus falou, passe o que passar, eu vou cumprir. Porém, como os 10 espias, muitas vezes as pessoas são assim também. E a Bíblia vai relatar que sabe o que não fez esses homens entrarem? E que o inimigo coloca muitas vezes dentro de nós? O medo. O medo. Temos oportunidades, coisas grandes para conquistar, mas muitas vezes o medo paralisa. E existem medos que nós mesmos criamos, querido.
Existe medo que nós produzimos eles. Você quer ver uma coisa, Daniel? Você não tem medo de barata não, né? Quem tem medo de barata aqui faz assim comigo? Não precisa se entregar. Mas o medo de barata é real para você, para mim não é, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de barata. Agora, se você tem medo de barata, você vai falar bem assim, eu tenho medo de barata porque eu me tremo. Se eu ver uma lá na frente, eu pego o meu kit de luta, de Muay Thai, de tudo, de jiu-jitsu. Cadê o pessoal do jiu-jitsu aí? Eu vou lutar com essa barata aí, porque essa daí é minha inimiga. O medo danado de barata. Mas veja que é um medo que eu criei. Não é um medo biológico. Tem um medo biológico meu. Por exemplo, quem tem medo de morrer aqui? Todos. Sabe por quê? O Senhor colocou eternidade dentro de nós. Deus colocou uma eternidade. O cara fala que não tem medo de morrer, ele está com conversinha. Mas a eternidade, porque quando nós perdemos alguém, nós pranteamos, choramos, mesmo que esteja na glória, que vai lá no céu, já está na rua de ouro, mas eu planteio, eu choro, eu esperneio, eu perco a estribeira, porque partiu. O sentimento de perda, o sentimento de que a pessoa foi embora, porque não era para acontecer. Biológico, algo que está aqui dentro. Agora tem medos que nós criamos do nada. Medo de escuro. Medo de escuro. Medo de quando peca. Lá em Gênesis 3:19, conta o relato de Adão e a Eva. Lembra que Deus deu uma missão, falou com eles, falou assim, olha, está vendo tudo isso daqui vocês vão desfrutar, olha que lugar maravilhoso, que colocar lindo, desfrute de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós conhecemos o texto bíblico do quê? Que a mulher foi lá e, seduzida por a serpente, na forma do Satanás, lá e comeu, e o marido estava do lado, a Bíblia fala que os dois estavam do ladinho ali, não estavam um num canto e outro lá no outro lá. Os dois estavam do lado do outro, assistindo toda a cena ali, conversando ali com... Porque, se nós olhamos, você fala assim, nossa, que estranho, conversando, né? Parece que está doido da cabeça, né, Daniel? Conversando com o animal, que negócio que é esse, né? Mas depois do pecado, mudou tudo. Eu acredito que, quando eles caíram, a primeira coisa que o inimigo colocou no coração deles foi o medo. O medo do pecado, porque é algo que está dentro de nós. Pecou, se esconderam de quem? Quer dizer, procuraram se esconder lá no meio das folhas. Se esconderam com medo. E Deus vem buscar ali no Éden, ali no momento da viração, Deus vem ter a comunhão, falar com eles. E onde você está, Adão? Ah, eu tive medo e quê? E me escondi. Você sabe que muitas vezes as pessoas... elas, por causa desse medo, às vezes ela erra, nós erramos, nós falhamos, eu não sou perfeito. A perfeição só vai ser na glória, lá junto, nos céus. Mas muitas vezes as pessoas se desviam do caminho, saem das promessas do Senhor, do plano que Ele tem para a vida dela por causa de um erro. Por causa de algo que elas cometem, que elas acabam fazendo, e aí... o sentimento, aquela coisa de medo, aquela coisa de condenação das pessoas apontarem e tal. A pessoa se distancia do propósito. Se distancia daquilo que Deus tem separado para a vida dela. Deus está falando para você essa noite. Lá na carta, porque todos nós somos pecadores. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o quê? E nos sará de toda injustiça. As injustiças do mundo, das coisas que as pessoas fazem muitas vezes. Muitas vezes não era para termos cometido determinado tipo de atitude, e cometemos, e depois esse sentimento pesa no nosso coração, e com isso nós
nos esfriamos espiritualmente, perdemos a fé e começamos a nos distanciar do propósito, do plano, da promessa, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso que acontece, mas nós temos que ter essa em mente de que Deus nos perdoa, nos redime. Existe remissão, rendição pelo sangue de Cristo Jesus. Você quer ver uma coisa? Nós estamos hoje, é o 4º dia de campanha. Amém? É o mês de, que mês que é mesmo? Mês de Nissan. Primeiro mês do ano hebraico. Mês de Nissan. É o mês de Nissan. É o mês, sabe do quê? Vai lá, segura aí, você está preparado? Como vai ser teu mês 4? Como que vai ter as coisas? Como que vai estar acontecendo? Mês de revelação. Amém? Ouviu? Mês de revelação, mês de Nissan. É Páscoa dos judeus, sim. Mês de redenção. E agora eu quero ver você dar um glória daqueles que vai derrubar o céu. É mês de céus abertos sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de céus abertos. Céus abertos sobre as nossas vidas. Veja que nem sempre aquilo que você está vendo não é possível que você não consiga alcançar. Muitas vezes o inimigo coloca coisas diante de você, mentiras, coisas que, sabe, para paralisar. Você quer ver uma coisa? Quantos já ouviu falar no Monte Everest aqui? Faz assim. A altura do Monte Everest, 8.848 metros. Começou expedições em 1923 para tentar escalar a maior montanha do mundo. Eu estou falando de montanha porque Hebron é montanha, tem que subir. O pastor Marcelo Júnior ministrou, não é fácil, tem que elaborar estratégias, meio, tem que se planejar. 8.848 metros. Começou as primeiras expedições em 1923. Fala assim, faz tempo, hein? Faz assim com o dedinho, ó. Faz tempo que começou. Prepara-se expedições, vamos subir. Ah, não conseguiu, um morreu, outro ficou, não deu certo. Outras expedições, e vai. Ah, vai daqui, olhou o monte, vamos começar por aqui, nada de alcançar, nada de chegar, nada de... E em todos esses meios de tentar alcançar a montanha mais alta do mundo, lá no Himalaia, no Nepal, vidas eram perdidas, planos, projetos, ia tudo por água abaixo. Passavam-se anos planejando, elaborando, chegava na hora, apóstolo, falhava a missão. Falhou. E se passaram em média 30 anos, inúmeras expedições, inúmeros homens subindo, tentando, e no meio tentava e não dava certo. Mas apareceu um homem chamado Edmund Hillary. Esse homem chegou lá nesse monte, olhou, elaborou, viu aquele paredão de quase 30 metros de altura para começar logo de cara o convite. Todo mundo olhava para aquele paredão e falava bem assim, vamos escalar. Só que o que ele viu, e aí eu quero que você abra os seus olhos espirituais para entender também como foi os espias. Os espias, quando viram os gigantes, falaram, eles são fortes. Eles vão derrotar a gente. Eles são grandes. O Edmund olhou e falou assim, não é por aqui que eu vou subir. Não é por esse paredão. Não vai ser por aqui. 30 anos, diga assim para a pessoa, 30 anos. Pessoas tentaram escalar o Everest. Em 29 de maio de 1953, esse homem preparou ele e um guia de lá da região. Ele falou, nós não vamos subir por aqui, por esse padeirão, nós vamos mudar a estratégia. Nós vamos subir por o outro lado, o lado oeste.
E foi o primeiro homem a subir, a escalar o Everest. Um homem que teve visão, que olhou e falou bem assim, não é por aqui. Espera aí, vamos... Nem sempre, querido, a estratégia que os outros estão tentando é a mesma que você tem que usar. Nem sempre os meios que as pessoas estão fazendo é o mesmo que você tem que fazer para conquistar. Muitas vezes as pessoas se frustram com os projetos delas, e aí quando ela vê você tentando, ela vai falar bem assim, isso daí não dá certo, já tentei inúmeras vezes, não dá certo, você não vai conseguir. Eu acredito que o Hillary, ele deve ter ouvido um monte de vezes também, 30 anos, você vai ser mais um que vai morrer lá. Já tem um monte de corpo lá jogado lá no meio do gelo. Você vai ser mais um deles. Mas Deus quer te dizer essa noite, não caia na estratégia e nas mentiras do inimigo. O inimigo muitas vezes ele quer fazer com que você não alcance, não conquiste aquilo que Deus tem separado já para a sua vida. Quem diz um amém aí? Muitas vezes nós se nós olharmos para dentro desse povo que ficou no meio do caminho, eles deram mais crédito para a palavra do inimigo, porque eu falo inimigo, daqueles que não queriam que eles alcançassem a promessa deles, do que daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tinha, eu tenho uma terra boa, eu tenho coisas grandes, mas eles preferiram dar ouvido a 10 pessoas que, não vai dar certo. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes nós falamos de batismo, vamos batizar, aqui está o batismo, aqui, a água está aqui embaixo, você tomar cuidado para não cair aqui dentro de novo. Vamos batizar, vamos preparar, vamos aí, todo mundo. Sabe o que acontece? Aí a pessoa ouvir, você vai batizar, você não sabe o que o inimigo vai fazer. O inimigo se levanta furioso. Você vai ver como que é a coisa, o inimigo, nossa, quando eu me batizei foi tanta retaliação, tanta coisa, já põe um monte de minhoca na cabeça do crente que já está na dúvida. Põe um monte de minhoca, aí o crente fala, como que é o diabo vai me perseguir? Ele fala, ele já está te perseguindo faz tempo, desde a fundação do mundo. Ele já está te perseguindo, e você não sabe. Você está sabendo agora porque o outro está dizendo aí para você. Mas aí a pessoa pronta, preparada para entrar nas águas, para ver os céus se abrir, amém? Nissan, céus abertos, amém? Mês de abril, céus abertos. A pessoa pronta já para entrar no batismo, falou, vixe, falou que o inimigo vai perseguir, vai retalhar, desiste do batismo. Não vai, não entra no plano, não caminha. E aí a pessoa se esfria, não vai. Mas aí Deus está falando, tu é forte, tu é valente, tu é corajoso, eu tenho coisas grandes na tua vida. Aí a pessoa não toma posse. A pessoa só toma posse daquilo que o inimigo diz, que eu vou te destruir, que eu vou te matar. Aí ela fica, ai meu Deus, o medo paralisando as pessoas. Esses espias aqui, o relato deles veio, paralisou todas as pessoas ali. Aquele monte de gente colocou medo no coração. Deus falando, eu tenho uma terra boa, eu tenho planos grandiosos para vocês, eu quero colocar vocês numa terra que manda leite e mel, que vocês vão saborear o melhor dessa terra. Mas falou, não, o quê? Os inimigos vão acabar com vocês lá, vai lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai lá. Perderam a oportunidade de experimentar o melhor, de viverem o melhor, porque deram ouvido ao inimigo. Quero te dizer essa noite, 2025 é um ano que você vai falar não. Você vai falar não. Você quer ver uma coisa? Quando está dividindo as terras aqui, você vê que o único que se pronuncia é o Caleb para conversar com Josué. Interessante que a filha dele também faz a mesma coisa. Falou, pai, você me dá uma terra seca, sem nada? Eu quero uma terra boa. Eu quero terra com água, né? Você me dá uma terra sem nada?
Sabe o que acontece muitas vezes na vida das pessoas? Elas são infelizes porque elas não sabem dizer não. Elas engolem uma... Eu falo que muitas vezes a barriga das pessoas parece um pântano. Parece um pântano, um monte de sapo, de rã, perereca, tudo lá dentro. Muitas vezes as pessoas têm situação que é de benefício seu, Deus preparou, mas você tem medo de falar? Não. De experimentar um novo, de mudar, de ir atrás. É lógico que você vai falar, não, eu falo que as minhas atitudes, Aderson, as minhas atitudes são tomadas diante de uma direção de Deus. Eu não tomo nenhuma direção, nenhuma atitude, se não houver uma direção dele. Se eu não ouvir ele falando para mim, é assim que você vai fazer, é dessa maneira. E aí muitas vezes nessa questão de falar não, nós acabamos sendo infelizes. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma situação, diante de coisas que é para não alcançarmos, não alcançamos porque nós não sabemos dizer não. O povo que estava aqui, quando eles ouviram, falaram, é verdade. Ah, é mesmo. Falaram, não, Deus tem promessa para mim. Porque é isso. Esse relatório, Deus falou que nós íamos entrar numa terra. Deus não é Deus de mentira, não é Deus de confusão. Que negócio que é esse? Deus fala uma coisa, agora mudou o script no meio do caminho. Deus resolveu escrever uma nova história. Uma nova história, Deus tem, não. Mas quando Deus projeta, quando Deus faz, já está pronto o projeto de Deus. Não decreto aquilo que o inimigo fala. Se apodere das promessas. Viva o extraordinário de Deus esse ano. Viva o extraordinário, ainda que as pessoas estão dizendo, esse ano vai ser difícil. Ih, vixe, você nem sabe, não quero nem te apavorar. Você viu quando que está, que nem eu já comentei aqui, a pessoa está preocupada com o dólar e ela não tem nenhum dólar guardado. Você viu o preço do dólar? Nossa, pois é. Tem muitas coisas, você viu a bolsa, a pontuação caiu demais, está com 118 mil pontos. Não tem um centavo lá em aplicação. Mas começa a se apavorar, começa a viver, tomar aquilo que não é dela para si, sabe? Aí o medo, a circunstância, e aí começa a entrar numa depressão, aí entra, sabe o quê? O medo do futuro, o medo de como vai ser amanhã, meu Deus, como que eu vou fazer amanhã, pastor? Como que vai ser amanhã e agora? Posso ler um salmo para você? Sim ou não? Diz assim os salmos, ó. Salmo 16:5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o que garante o meu futuro. Tire a preocupação do seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem coisas grandiosas para a igreja dele, amém? Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Não dê ouvido, tira o medo do seu coração. Porque o Caleb, ele entendeu que aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, aquilo que Deus já tinha separado, a porção da sua vida, aquilo que já estava guardado, era algo que pertencia a ele, ninguém ia tirar. Ninguém ia tirar. Deus prometeu, ele vai cumprir. Tem um louvor lá do Marquinhos que ele fala, não morrerei enquanto as tuas promessas não se cumprirem. Ele fala assim, levante os seus olhos, sabe do que eu lembrei? Quando ele fala bem assim, levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Segundo o livro de Samuel, quando o profeta, né, Eliseu está com o servo dele lá, cercado por uma tropa de exército inimigo querendo matá-los. E aí o servo olha, fica apavorado, meu Deus, nós vamos morrer, medo de morrer, oh meu Deus, vamos morrer. Fala bem assim, levante seus olhos aí, vai, levante seus olhos, levanta, olha lá para o outro lado, você só está olhando para um lado,
Olha para o outro lado. Olha para o outro lado, dá uma olhada para o outro lado. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, vai. E aí um exército dos céus, cercando e mostrando o sobrenatural de Deus. Que seu mês de abril seja um mês de céus abertos. Que seu mês de abril seja um mês de revelação de Deus. Seja um mês de redenção, de conquista, de fidelidade a Deus. Que você viva 2025, um ano do novo, do sobrenatural. Porque se inicia realmente, no ano judaico, se inicia o ano. Mas até lá você já vai ter conquistado. Até lá você vai estar já vivendo o sobrenatural de Deus. Amém, apóstolo? Eu quero agradecer a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meu apóstolo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E se você também crê e toma posse dessa palavra para a sua vida, fica em pé.